tarde! Chica aí, turma! Bora refletir um negócio comigo aqui rapidão? Hoje perguntaram um trem muito interessante e eu queria compartilhar com todo mundo. Quem tá entrando aí, dá um alôzinho pro tio aqui. Fala, Caião, tá ouvindo eu? Tá saindo meu som aí, por favor? Dá um alô pro tio aqui, vê se tá saindo o som pra eu seguir a live. Fala, Márcia! Fala, Alessandra! Pensa comigo aqui, pessoal. Tá saindo o som aí, por favor? Dá um joinha aí pro tio se tá saindo o som. Tá bom o áudio? Maravilha, simbora. Me perguntaram o seguinte. E aí, Márcia? Me perguntaram o seguinte. Diegão, de quanto em quanto tempo você para fazer o fechamento e saber se a empresa tá dando lucro ou não? Eu falei, opa, peraí, cara. Não é assim não. Não é de quanto em quanto tempo não. É todo dia, é toda hora. Tá? Então vamos na raiz da coisa. A pessoa ouviu falar que de 3 em 3 meses fulano faz fechamento para ver se a empresa deu lucro. De 6 em 6 meses o outro fulano fez fechamento para ver se deu lucro. Não é assim não, cara. É todo dia. Por que é todo dia? Ah, mas ele vai ver se ficou dinheiro na conta ou não. De 3 em 3 meses. Eu falei, não é. Ver se tem dinheiro na conta é uma coisa. Agora, ver se o negócio está funcionando é outra. No mínimo, você vai acompanhar uma vez por mês. Você vai ver o fechamento do seu mês. Por que eu quis dizer isso para ele? Que tem que ser todo dia. Fala, Luiz. Fala, Thaís. É o seguinte. Você tem que procurar saber se a sua operação tá boa. Tá aparecendo muita empresa com operação deficitária, cara. Vamos ficar esperto aí. Acabei de falar aqui agora com o mentorado. Tá todo feliz, comprou uma moto. Ele sabe que apesar dos desafios dele, ele entrou na mentoria, começou a evoluir, começou a ter mais tranquilidade. Mas por quê? Porque aprendeu a ter o controle dos seus números. Fala, Éder. Aprendeu a ter controle dos seus números. Então, o exemplo ali do caso prático, que foi a pergunta que gerou essa live aqui, tá bom? De quanto em quanto tempo você olha se sua empresa está dando lucro ou não? A pergunta foi a seguinte. Tá bom, eu investi, comecei a trabalhar, e quando é que eu vou ver se o negócio está funcionando? Então você tem que olhar todo dia. Aí eu falei, cara, se preocupa em ver se a sua operação, primeiro ela está se pagando. Depois você vai evoluir. Fala, G. Fala, Tiesca. Nossa, Guilherme. Fala, galera. Então, eu falei, vamos focar numa coisa que você vai olhar todo dia, quinzenalmente, mensalmente, vai depender da sua rotina. Você vai olhar se a sua operação tá lucrativa. O que é a sua operação? Pagou seus funcionários, pagou seu imposto, pagou aluguel, água, luz, recebeu. Deu para pagar tudo? Sobrou R$1? Ok, a sua operação está funcionando. Você vai pensar em lucro depois. Você vai pensar em retorno do investimento depois. Vamos primeiro olhar para a operação. Então, vamos falar de comércio, que é bem simples de todo mundo pegar o conceito, tá? Desculpa aí aqui. Tava no ar-condicionado. A gente vai pegar o comércio porque é fácil. O comércio, você comprou um produto, colocou na prateleira e vendeu. Você repôs o custo daquele produto, pagou sua operação, seu aluguel, sua água, luz, internet, imposto, contabilidade. E aí você passou a régua no final do mês. Você passou a reguinha no final do mês. Você vai saber, opa, com todo o dinheiro que entrou, eu paguei essas despesas e coloquei o produto de volta. Então, a operação funcionou. Agora vamos pensar, o cara está lá no mercado, ele comprou 100 litros de leite, vendeu 100 litros de leite, chegou no final do mês, ele só tem dinheiro para comprar mais 80 para repor o estoque. Então a operação dele já ficou deficitária, já tomou prejuízo na operação. Na locadora é a mesma coisa. Primeiro, vamos focar na operação. A operação da locadora está dando lucro ou não? Está positiva ou não? Aí depois você vai pensar, poxa, no mês de janeiro de 2023, a operação ficou positiva, mas não deu lucro.
Então, tirei ali um prolabore muito pequeno, não retirei lucro ainda. No segundo mês, o que eu vou fazer para que isso seja melhor? Então, essa é a provocação. Vamos olhar a operação. A operação pagou tudo, não sobrou nada na conta. Segundo mês, quais são as estratégias? Beleza? Aí eu vou começar a pensar, poxa, com essas estratégias aqui, eu vou aumentar ou os meus lucros, ou eu vou abaixar os meus custos. Baixar custo geralmente é uma coisa que dá bem para fazer. Vocês fiquem espertos que tem muita oportunidade. Mas na locação também tem muita oportunidade de aumentar a receita. Beleza? Vou passar um resumo aqui. Primeiro mês, já coloca Prolabore. Olha, se você for um sócio investidor, você não coloca Prolabore nunca. Se você tiver a possibilidade no seu negócio de colocar, coloque. Eu não vou falar nome, tá? Porque vai ficar gravado aqui. Quando você olhar para o meu caso, eu tenho 4 CNPJ. Eu tiro Prolabore, um salário mínimo em cada uma dos 3. O quarto CNPJ já nem tiro. Pela lei eu sou obrigado a retirar pelo menos de uma. Eu retiro de 3. Um salário mínimo. Ponto final. Isso aí é Prolabore. Tá? Depois, mas assim, um empresário igual a gente não vai conseguir viver com um salário mínimo. Não paga nem o aluguel da casa. Né? Eu tenho filho, você tem filho. Não paga. Então, a gente precisa de lucro. Vamos fazer no primeiro mês, vamos começar a cuidar do negócio agora esse mês? Vamos olhar esse mês. Esse mês a operação foi lucrativa? Locação é um negócio lucrativo. Vamos ser sinceros, tá? Um cara doido que nem eu, se o negócio não fosse lucrativo, não tinha ido muito longe, não. A gente tem muita margem na locação, né? Mas tem que trabalhar direito, tem que controlar custo. Então, o alerta que eu queria trazer para vocês, olha todo dia. A operação está vantajosa, tenha um Prolabore e depois você começa a olhar como que eu aumento o lucro, tá bom? Então é estratégia para vender mais e vender melhor, estratégia para reduzir custo, depois a gente vai pensar em evolução do negócio, depois a gente vai pensar no retorno do investimento. Abriu a locadora, botou 1 milhão lá dentro para trabalhar. Primeira coisa, põe a operação para lucrar. Isso aí fica demonstrado num DRE. Terminou um mês, passa um DRE ali da sua operação, cara. E o DRE ele é bem... cara, é muito didático você acompanhar um DRE. Tem DRE no curso Finanças para Locadora, tá? Quem gosta de comprar os cursos do Diego online, vai achar DRE lá. Ele vai aparecer seus principais custos ali. Aí a gente passa uma régua, a operação. Aí eu vendi 100 mil e eu paguei 60 mil de despesa. Opa! Essa operação aí tem 40% de margem. Então essa operação tá boa. Mas o que é o comum? O cara vendeu 100 mil, a operação comeu 99. Aí ele tirou o Prolabore de um salário mínimo, ele tem 1.000 de lucro. O que ele vai fazer com esse lucro? Tá frito, coitado. Tá bom, pessoal? É live surpresa, é um experimento aí. Quem estiver assistindo a gravação, dá um joinha aí para contar se foi útil. Eu tô pegando o beco. Tem uns comentários aqui que eu não consegui ler, ó. Outro cuidado, locador tira Prolabore acima do que a empresa pode pagar. Acontece muito. Vamos ver se tem mais algum construtivo aqui. Já fiz imersão, né? Já fiz inscrição na imersão, muito bom, cara. Fiz lá no hotel também. O hotel só fechei agora em janeiro, eu tava enrolando. Primeiro precisa estruturar, depois ver o lucro, exatamente. Faz a operação funcionar, é o mínimo de retirada possível na fase inicial. Vamos lá, uma dúvida aqui, ó. Locadora costuma ter 30% de margem? Cara, 30% é as locadoras top. 30% de margem sobre faturamento é locadora top. Então, não se espante se a hora que você começar a ver seus números, você tiver ali uma margenzinha de 10, tá? Mas eu não gosto de falar sem ter certeza que você está entendendo o conceito de margem. Então, se você tiver ali... Eu vou pegar esse exemplo de faturamento. Faturou 100 mil. 70 deu para pagar as despesas. E tem 30 para você comprar mais máquina, que é o reinvestimento. 30 para você escolher se você quer tirar ali um lucro ou não. Fica
fica na paz que você tá no indicador certo. Você tem o conceito certo aí do que a locadora tá oferecendo. Mas assim, tem que estar muito em ciminha a locadora, viu? Tem que estar muito em ciminha a locadora para conseguir dar 30. E depois tem outros indicadores que a gente vai vendo se a locadora tá saudável ou não. Mas o recado tá dado. Tem pessoal perguntando aqui de assinatura digital, como tá as locação começo do ano. Cara, tá zoado. Essa semana agora andou voltando mais betoneira, mas saiu andaime, que tava cheio. Muito doido. Um locador pode usar assinatura digital gratuita pelo governo federal? Cara, não sei ainda. Até então eu tava sabendo que PF podia fazer isso lá pelo Egov. Eu não pesquisei. Conta aqui pra gente. Fala, Fernando. Fala, Leandrão. Fala, Alexandre. Galera, tô finalizando a live aqui. Obrigado pra quem deu feedback aí do áudio no começo. Qualquer dia desse eu faço outra live surpresa dessa de novo. Tchau, obrigado.